E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Kelso aqui do Física e a nossa aula de hoje é hidrostática, pressão, densidade e massa específica. Vamos definir pressão, porque não é qualquer força, galera, que você exerce numa superfície que ela exerce uma pressão, e a diferença entre densidade e massa específica, que tem uma diferença, galera. Então vamos ver isso aí também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e novas aulas, galera. Compartilhe, galera, essa aula com os outros colegas. Não esqueça de dar o joinha, galera, que isso aí fortalece o canal, ajuda bastante o canal. Se você tiver alguma dúvida, galera, escreve aí nos comentários. Então, sem mais demoras, bora lá para a aula. Bom, galera, pressão. Pressão a gente simboliza com a letra P, maiúsculo, P minúsculo. Então eu tenho aqui, galera, uma força sendo aplicada nessa área aqui, tá vendo? Essa área é prata, tem uma superfície, e essa força que está sendo aplicada nessa área prata aqui. Essa força, ela exerce pressão? Galera, essa força ela não exerce pressão. Parte dela sim, mas ela não, porque ela não está perpendicular à superfície. Então, para a gente poder saber a força que exerce pressão, a fórmula, né, de pressão seria essa aqui, ó. Seria não, é essa aqui, né? Então vai ficar aqui, ó, pressão é igual a força sobre a área. Mas que força é essa? É a força normal. Essa é a nossa fórmula de pressão. É a força normal sobre uma área A, atuando sobre uma área A. Então, Kels, o que acontece aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor essa força F. Então, eu vou decompor essa força F em uma força vertical, nesse caso aqui, né, que nós chamamos de força normal. Aqui, ó, eu tenho aqui uma força F sendo aplicada aqui, ó. Certo? Essa é a nossa força normal. E eu tenho uma outra força sendo aplicada também nesse... Aqui, se a gente for decompor aqui, ó. Se a gente for decompor, tem uma outra força aqui, ó, sendo aplicada nessa área aqui também. Beleza? Essa força nós chamamos de força tangente à superfície. Pessoal, essa força tangente, ela exerce uma tensão de cisalhamento e não uma pressão. Isso aí não vem ao caso, beleza? A nossa força mesmo é essa aqui, essa é a nossa força normal. Por quê? Porque essa força ela é perpendicular à superfície. Ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Eu não posso falar, galera, que essa força F, ela exerce pressão. O que exerce pressão não é a F, ou seja, é parte dessa F que exerce pressão. Então, para você poder calcular a pressão, você teria que decompor essa força em uma força normal, certo? Então, pressão é força normal sobre área. Outra coisa interessante da pressão, que muitos vestibulares Enem pede, é a seguinte: se a área é inversamente proporcional à pressão, então eu tenho que, se eu tenho uma área grande, eu tenho uma pressão pequena. Se eu tenho uma área pequena, eu tenho uma pressão grande. Exemplo, faca. Quando você afia a faca, o que acontece? Ela vai ficar com a superfície muito pequena, uma área muito pequena. Então você vai ter uma pressão maior para cortar os legumes, né? As frutas. Você não vai precisar fazer muita força para poder cortar os legumes e as frutas aí, beleza? Bom, as unidades de medida de pressão é newtons por metros quadrados, que é força sobre área, que é a mesma coisa de você falar Pascal. Então, Pascal PA é, no sistema internacional, newtons por metro quadrado ou Pascal. Os outros aqui são o que? ATM, milímetro de mercúrio e metros de coluna d'água. Então, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem uma relação entre essas medidas, que muita gente às vezes confunde, né? Essas relações são as seguintes: um ATM, que é uma atmosfera, é 1,03 vezes 10 a quinta Pascal, que alguns livros, muitos livros de ensino médio, né, colocam como 1 vezes 10 a quinta Pascal, aproximando aí, beleza? Para ficar mais fácil os cálculos. Um ATM também é 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, que é também 10 metros de coluna de água.
Então, essas unidades de medida, quando você for fazer um cálculo, você pode transformar essas unidades aí ou em ATM, ou milímetros de mercúrio, ou metros coluna d'água, ou Pascal. Então, galera, agora a gente vai ver o que? Massa específica e densidade. Oh, tem uma diferença aqui? Ó? Sim, tem diferença. Claro que os livros, né, eles não colocam muito essas diferenças, né? Eles falam que massa específica e densidade é praticamente a mesma coisa. Ou seja, a densidade da substância seria a massa específica, ok? Mas é que a gente vai fazer essa diferença aqui para vocês terem uma ideia que diferença é essa. Massa específica, galera, que é aquela letrinha Rho, né, grega, é para substâncias. Então você tem a massa específica da água, você tem a massa específica do mercúrio, você tem a massa específica do chumbo e a massa específica de outras substâncias, madeira, isopor, né? São tudo substâncias. Bom, como é que a gente calcula a massa específica? Massa específica é Rho é igual a massa sobre volume. Essa é a equação, né, a relação de massa específica. Beleza? Bom, o que a gente tem aqui? Densidade. Densidade é para objetos, galera. Então, por exemplo, densidade pode ser objetos maciços, tá? Ou objetos ocos. Então, por exemplo, aqui, a densidade, né? A densidade da esfera de chumbo. Pode ser uma esfera de chumbo oca ou esfera de chumbo maciça, mas tem que ser um objeto. E qual que é a equação da densidade? Densidade é massa sobre volume. Para a gente não confundir, densidade é dada em D de densidade mesmo, tá? Mas aí, igual em alguns livros que eu falei com vocês, eles falam que densidade, massa específica, para poder ficar uma coisa mais fácil, até o próprio Enem mesmo, ele coloca que é praticamente a mesma coisa. Por exemplo, densidade de substância, que ele fala, beleza? Bom, beleza. Se você perceber, a equação é a mesma, né? A definição que é diferente, né? Massa específica para substâncias, então massa específica da água, do mercúrio, do chumbo, do alumínio, e densidade do objeto, por exemplo, uma esfera de alumínio, uma esfera de chumbo, um cubo de madeira, certo? Pode ser oco ou maciço. As unidades de medidas da densidade ou até da massa específica, a equação é a mesma, né? É quilograma por metros cúbicos no sistema internacional. Mas é muito usado, galera, gramas por centímetros cúbicos. Aqui, ó, quanto que é grama por centímetro cúbico para quilogramas para metros cúbicos? Como é que eu transformo isso? Vou fazer aqui para vocês uma demonstração de como a gente converte grama por centímetro cúbico para quilograma para metros cúbicos. Então vamos lá, vamos pegar aqui que 1 quilograma por metro cúbico é quanto? Então vamos lá, 1 quilo nós sabemos que é 10 a terceira gramas, ou seja, 1000 gramas. Então 10 a terceira gramas sobre 1 metro cúbico. Então vamos fazer 1 metro cúbico aqui no cantinho. Então aqui tem 1 metro, né? 1 metro é 100 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso ao cubo. Então, vou pegar aqui, levar ao cubo, certo? Os dois membros, né, da equação. E aí eu vou pegar e fazer o seguinte. 1 metro cúbico é 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico mesmo, certo? E 100 centímetros cúbicos, ó, centímetro vai ficar o cubo. E 100 é 10 a sexta, que são 2 zeros ao cubo. Então vai ficar 10 a sexta centímetros cúbicos. Então aqui é 10 a sexta centímetros cúbicos. Bom, eu posso simplificar aqui, né, o 10 a terceira, né, com 10 a sexta, que vai ficar um 3, no expoente aqui vai ficar 1. Então vai ficar quanto aqui? Vai ficar 1 quilograma por metros cúbicos. Como eu simplifiquei ali, ficou 1 aqui, vai ficar 1 sobre 10 a terceira, né, gramas por centímetros cúbicos. Beleza? Esse 10 a terceira eu vou passar para o outro lado, multiplicando esse 1. Então vai ficar 1, que aqui vai passar esse 10 para lá multiplicando, né? Vai ficar aqui 1, então vai ficar 1 grama
por centímetros cúbicos é a mesma coisa de 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Ou seja, 1 centímetro, 1 grama, né? 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa de 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Vamos fazer agora 2 exercícios de exemplo. Bom, galera, exercício 1, cubos de alumínio. Tem 2 cubos, um maciço e um oco. Nesse primeiro cubo aqui, a massa dele é 27 gramas, o volume do cubo, né, é 10 centímetros cúbicos. Eu quero a massa específica do alumínio e a densidade do cubo. Vocês perceberam uma coisa? Eu quero a massa específica do alumínio, que é a substância, e a densidade do cubo, que é o objeto. Vamos pegar aqui primeiro o cubo. Então, densidade do cubo. Bom, o que a gente vai fazer aqui? É massa sobre volume, cara. Então, cubo. O que a gente vai pegar? A densidade do cubo é a massa dele sobre o volume dele. Então, a densidade do cubo, nesse caso aqui, ó, a massa dele é 27 gramas e o volume dele é 10 centímetros cúbicos. Então, a gente vai achar aqui uma densidade, né, de 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Essa é a densidade do cubo. Agora, qual que é a massa específica do alumínio? Então, alumínio é igual a massa sobre o volume. Como o cubo é maciço, todo o cubo é preenchido de alumínio, então a massa específica do alumínio é a massa, que é 27 mesmo, sobre o volume. Ele é todo maciço, né? 10. Então vai ficar quanto isso aqui? Vai ficar 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Aí você vai me perguntar o seguinte, Kelson, deu a mesma coisa, você falou que era diferente? Sim, deu a mesma coisa. Ou seja, o que eu quero concluir com isso, galera? Quando o objeto ele for maciço, tanto a densidade como a massa específica é a mesma coisa, certo? O negócio vai mudar quando for oco. Quando o objeto for oco, vai dar uma diferença, tá? Entre densidade e massa específica, tá? Densidade do objeto e massa específica da substância. Então, vamos fazer aqui então? Bom, eu tenho esse cubo aqui, beleza? Esse cubo ele tem 5,4 gramas, é um pouco, a dimensão é a mesma, ele tem a massa menor porque ele tem um buraco nele, né? Então ele tem menor quantidade de material aqui. Então ele tem uma massa de 5,4 gramas, o volume do cubo, incluindo aqui esse orifício, esse buraco, né? É 10 centímetros cúbicos, que é o mesmo aqui, ó. E essa parte oca, esse buraco aí, é 8 centímetros cúbicos que você tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a massa específica primeiro, vou fazer o contrário desse aqui. Vamos calcular a massa específica do alumínio. Beleza? Bom, o alumínio não está todo no cubo, concorda? Então não é todo cubo que tem alumínio. Então a gente vai ter que tirar essa parte aqui oca do cubo, que para a gente poder ter somente o alumínio, que é essa parte prata aqui, ok? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, bom, o volume do alumínio é o volume do cubo menos o buraco. Então eu tenho o quê? 2 centímetros cúbicos de alumínio. É a massa, né? Dividido pelo volume de quê? Do alumínio. A massa é 5,4. 5,4 gramas dividido por 2 centímetros, né, cúbicos. E a gente vai ter isso aqui, galera, que a densidade do alumínio vai ser 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Ué, Kelson, mas deu a mesma coisa do outro lá?
2,7 gramas por centímetros cúbicos. Sim, a densidade do alumínio não vai mudar nunca. Ele é do alumínio, certo? Independente se esse cubo é oco, se ele é maciço, se é uma esfera oca, se é uma esfera maciça, tá? A densidade do alumínio é sempre o mesmo. Você não pode trocar a densidade do alumínio. Assim como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, para qualquer lugar, a água, sendo água, né? Não sendo uma mistura, sendo água pura, ela vai ser o quê? 1 grama por centímetro cúbico. Agora vamos calcular o quê? O do cubo. Então, cubo. Tá? O do cubo é a densidade dele, do cubo, né? É a massa sobre o volume do cubo. A massa do cubo é o 5,4 mesmo, né? Sobre o volume do cubo é 10 centímetros cúbicos. Opa, 5,4 dividido por 10 vai dar 0,54 gramas por centímetros cúbicos. Agora ficou diferente. O outro tinha dado o quê? O mesmo da massa específica, o cubo. Aqui deu um pouco menor, por quê? Porque você tem o quê? Essa parte oca aqui. Ele incluiu a parte oca, que é o objeto. Independe se o objeto é maciço ou oco. Beleza? Então, aqui prova para vocês que a densidade é diferente da massa específica, tá? Claro que tem situações, a maioria das situações que a gente vê em vestibular, no Enem, o objeto, ele é o que? Ele é maciço. Então, a densidade é igual à massa específica. Vamos passar por um outro exemplo. Então, pessoal, exercício 2 está dizendo o seguinte: a pressão de um dedo na superfície de uma mesa. Quer saber qual é essa pressão em Pascal desse dedo aqui, exercendo essa força de 0,5 newtons numa área de 2 centímetros quadrados. Então, representei o dedo aqui, que é a força que o dedo está fazendo. Beleza? Beleza. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é transformar a área de centímetros quadrados para metros quadrados, porque aqui é em Pascal. Pascal é newtons por metros quadrados. Beleza? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Vamos pegar aqui 1 metro é 100 centímetros. Como eu quero um negócio ao quadrado, eu venho aqui e coloco ao quadrado, certo? E aí vai ficar quanto? 1 metro quadrado é igual. Como é 100 centímetros quadrados, isso aqui vai ficar 10 a quarta centímetros quadrados, que são 4 zeros, né? 2 zeros ao quadrado, 4 zeros. Vou passar esse 10 a 4 para cá dividindo, então vai ficar 1 dividido por 10 a quarta metros quadrados, que é igual a 1 centímetro quadrado. Inverte a base, troca o sinal do expoente, ou seja, 1 centímetro quadrado é a mesma coisa de 10 a menos 4 metros quadrados. Bom, então, Kels, quer dizer o seguinte, que 2 centímetros quadrados é 2 vezes 10 a quarta negativo metros quadrados. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Beleza? Beleza. Bom, essa força F que ele colocou aqui, vamos colocar ela aqui, ó. Essa força F que está atuando aqui, que o dedo está atuando aqui nessa superfície aqui, essa força F, ela não exerce pressão. É a componente dela na normal que exerce pressão. Isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a componente dela na normal aqui, exercendo pressão. Porque ela tem que ser 90 graus com a superfície, certo? Aí, o que acontece aqui, galera? Essa força, por isso que eu te deu um ângulo aqui, tá vendo? Essa força normal, ela tá onde? Ela tá aqui, galera, ó. Essa é a força normal, ó. Vou passar pro lado de lá, tá? Vou transpor o vetor para cá, não tem problema nenhum, beleza? Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, que essa força normal é cateto oposto sobre hipotenusa seno. Então, seno do meu ângulo de 30 graus
é cateto oposto, que é a Fn, sobre a hipotenusa, que é a F. Seno de 30, meio, que é igual a Fn, que estou precisando achar ela, certo? Sobre a força F, ele me deu que é 0,5. Então, vou passar o 0,5 para multiplicando o 1. Então, vai ficar a força Fn é igual a 0,5 sobre 2. E isso aqui é igual a 0,25 newtons. Pronto, achamos a força Fn. Nesse caso, nós vamos achar quem? A pressão. Então, nós sabemos que pressão é força normal sobre a área, certo? Então, pressão é a força normal, 0,25, certo? Newtons sobre a área, que é 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, está aqui, 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Bom, fazendo essa conta, a gente vai ver que vai dar 0,125. O 10 a menos 4 eu vou passar para cima, como 10 a quarta, o que? Newtons por metros quadrados. Colocando em número, né, comum, sem ser essa potência de 10 aqui, vai ficar pressão é, passando 4 zeros, né, para trás do número aqui, vai ficar 1.250 newtons por metros quadrados, que é a mesma coisa de pressão, é 1.250 Pascal. Tá aí, achamos a pressão que o dedo exerce naquela superfície lá de área 2 centímetros quadrados. Bom, galera, mais uma aula finalizada. E galera, pode dar mais sugestões aí de novas aulas aí, de novos conteúdos, tá? Beleza? Então, galera, até a próxima aula. Tchau.